Se você encontrasse um milagre que custasse a sua justiça, você revelaria a verdade? Em 1847, em uma capela arruinada na serra, Isabela descobriu um segredo que ligava sua mãe desaparecida a uma santa incorrupta. O que a igreja faria para manter esse mistério? Antes de prosseguirmos, assinem o canal, porque o desespero e o final desta história vão chocar vocês. A lama fria grudava nas botas, mas Isabela empurrava a pesada tábua de pau a pique. Isabela nunca pensou que a busca por suas origens a levaria a limpar a ruína de um templo esquecido. O cheiro de mofo e terra úmida sufocava o ar pesado da capela de Santa Marta, incrustada no coração da Serra do Pássaro. Tinha aceito a promessa de um pequeno pagamento da paróquia, mais por precisar de propósito do que de cobre. Seu marido tinha morrido na febre amarela, e a fazenda onde moravam fora perdida, deixando-a sem nada além de uma certidão de casamento e o nome de uma cidade montanhosa onde sua mãe, Maria, supostamente nascera e depois desaparecera sem deixar rastros. O ano era 1840 e a vida de uma órfã viúva era uma luta constante contra a sombra do desespero. A capela, construída com pedras brutas e argamassa de má qualidade, parecia ter sido engolida por um dragão de barro. O recente deslize de terra, provocado pelas chuvas torrenciais, não apenas bloqueou a única estrada de acesso, mas também fez desabar parte do teto sobre o altar-mor. Isabela, vestida com uma saia de chita desbotada e uma blusa grossa, suspirou, o sabor amargo da poeira misturando-se à saliva. Ela acendeu sua lamparina de azeite, pois o único feixe de sol que rompia as nuvens de chuva era fraco e não alcançava o fundo da nave. O silêncio era interrompido apenas pelo gotejar monótono e pelo som áspero da pá raspando a lama. Ela sentia o peso e a umidade nos ossos. Seu único consolo era a busca pela verdade de Maria. Desde criança, Isabela só se lembrava da mãe cantando uma melodia peculiar e baixa, uma cantiga de ninar que não era como nenhuma outra que ela já ouvira, cheia de pausas estranhas e notas que subiam e desciam inesperadamente. Essa melodia era o único resquício tangível de sua infância, uma lembrança que a visitava nos sonhos, sempre acompanhada da imagem do rosto triste da mãe. Enquanto limpava a área próxima ao que fora o sacrário, Isabela notou algo que não era lama nem pedra. Na base do altar, meio coberta por detritos, havia uma pequena gravação na pedra, mal feita, mas distinta. Uma flor estilizada de 5 pontas, como um pequeno raio. Ela tocou a superfície fria e áspera, e por um instante a chita suja em sua mão lhe pareceu macia demais. Por que alguém entalharia aquilo em um local tão escondido? Ela agachou-se, memorizando a forma, um ato instintivo de quem procura pistas onde só há destruição. O trabalho continuou por horas. Quando a noite se aproximava, ela se forçava a rezar em frente à estátua de São Pedro, cujo rosto, rachado pelo tempo, parecia olhá-la com uma compaixão pétrea. Ela estava exausta, os músculos das costas queimando, mas precisava terminar o trabalho perto da parede lateral antes de ir para a pau a pique alugada na encosta. De repente, um som oco e perturbador. Não era o som de uma pedra caindo, mas de um vazio recém-descoberto.
O deslizamento de terra, ao descer, não só danificou a fachada, mas também expôs uma seção de alvenaria antiga por trás de um reboco mais recente. Isabela empurrou um pedaço de rocha maior, e a parede, já fraca, cedeu com um ruído de cascalho e poeira fina. Ela tossiu, acenando a lamparina para iluminar a abertura. O buraco revelou uma alcova, um nicho interno escondido. E lá, sob a pouca luz trêmula, estava o que parecia ser uma mulher. Não um esqueleto, mas um corpo, deitada, inteira, envolta em linho antigo, o tecido úmido esfarelando-se ligeiramente. Não havia sinal de decomposição. A pele era cerosa, quase transparente, e o cabelo fino e branco estava arrumado como para um sono profundo. Os olhos, fechados, pareciam ter visto a eternidade. Um milagre, sussurrou o coração de Isabela, batendo forte em seu peito. A aura da descoberta era intensa, misturando o terror e a santidade. Ela se aproximou, a respiração presa. O corpo, preservado de forma impossível, exalava um cheiro de mofo menos agressivo, quase adocicado, de ervas e tempo. Seus dedos tremiam ao erguer a lamparina para ver melhor. E foi então que a luz caiu sobre o pescoço da figura. Envolvido por uma fina corrente de prata, estava um pequeno objeto oval, de metal escurecido, pendurado sobre o peito incorrupto. Isabela sentiu o mundo girar, o medalhão. Era idêntico ao que ela tinha visto em uma velha foto desbotada que sua mãe sempre guardou. Sem pensar, seus dedos, antes sujos de poeira e barro, estenderam-se e gentilmente tocaram o pingente. Ele era frio, liso e continha gravada na frente a letra E de Maria. A santa incorrupta, o milagre que a igreja nunca teria permitido, usava o medalhão de sua mãe desaparecida. Seu corpo estremeceu com uma intensidade que a atingiu como um raio. O medo de ter feito uma descoberta profana lutou contra a certeza chocante de que ela havia acabado de encontrar a chave de seu passado. O rosto sereno da mulher no nicho agora parecia não apenas santo, mas terrivelmente familiar. O que ela faria? Gritar por ajuda significaria revelar a Álquida o corpo e, o mais importante, o medalhão, a única ligação real que ela tinha com sua mãe. Silêncio significava um segredo que a assombraria para sempre, um segredo que talvez fosse a resposta para sua própria existência. Ela ouviu o som de cascalho lá fora, como passos hesitantes. Alguém estava subindo a encosta. O milagre estava diante dela, mas o preço da justiça estava prestes a ser cobrado. O medo gelado apertou sua garganta. Ela mal teve tempo de apagar a lamparina antes que a voz grave e autoritária ecoasse da entrada destruída, perguntando quem estava profanando a ruína sagrada. O padre Eusébio, velho e curvado, parou sob a luz úmida, seu olhar inquisitivo. O padre Eusébio era uma figura de autoridade naquelas montanhas, com as rugas profundas de quem viu muitas geadas e secas. Seu rosto envelhecido, sombreado pela entrada da capela, parecia esculpido na mesma pedra fria. Ele segurava uma lamparina idêntica à de Isabela, mas a sua brilhava com mais determinação. — Quem está aí? — perguntou o padre com uma voz rouca que ecoou na nave destruída. Isabela sentiu o pulso acelerar sob o punho da sua blusa de chita desbotada. O medalhão, tirado apressadamente do pescoço da figura incorrupta,
estava agora escondido no bolso interno de sua saia, contra o calor de sua coxa. Era um ato de roubo, de profanação, mas a visão da letra M na frente de Maria dava-lhe uma urgência desesperada. Ela saiu da escuridão, com o coração aos tombos. Sou Isabela, Padre Eusébio, a viúva que a paróquia contratou para limpar a ruína, respondeu ela, tentando manter o tom firme. A poeira fina do desabamento grudava em sua garganta, dando um tom rouco à sua voz. Houve outro desabamento ali na parede lateral. A lama empurrou o reboco mais antigo. O padre ergueu a lamparina, a luz bruxuleante dançando nos destroços. Ele era alto, mesmo curvado, e o cheiro de mofo e incenso seco agarrava-se à sua sotaina. Eu sei, minha filha, eu senti que algo estava errado e vim rezar por Santa Marta. A parede está muito úmida. Ele se aproximou. De Isabela teve que se esforçar para não recuar. O medo de que ele sentisse o metal frio do medalhão através do tecido era quase palpável. Ele se ajoelhou com dificuldade ao lado do buraco que Isabela havia aberto. Seus olhos encontraram a alcova. O olhar do padre Eusébio se fixou no nicho vazio. Não havia surpresa em seu rosto, mas uma resignação sombria e profunda, como a de alguém que sabia há muito tempo da existência do segredo. Ele parecia ter anos de desespero acumulados em cada linha de expressão. Eu devo chamar o coronel da cidade para informar sobre a abertura e o que se encontrava nela, disse ele calmamente, mas sem olhar para Isabela. Isabela engoliu em seco. O que se encontrava, padre? Nada que a igreja deva reconhecer, minha filha. Apenas uma antiga superstição. Um boato de uma figura. A capela de Santa Marta é antiga. Havia muitos rituais e promessas pagãs antes de se tornar um local sacro, respondeu ele, a voz baixa. Ele passou a mão sobre a alvenaria interna e seu dedo roçou a parte da parede que Isabela havia notado antes, onde a flor estilizada estava gravada. A reação foi sutil, um pequeno sobressalto em seu ombro. Ele sabia da marca. Aquela figura, ela estava vestida como uma freira ou uma beatice? Isabela perguntou, fingindo curiosidade. O padre se levantou, limpando o pó das mãos. Não se preocupe com isso. Amanhã, capatazes virão de minha fazenda para selar esta alcova com mais segurança. Você deve se concentrar em tirar a lama da nave principal. Por favor, reze e não fale com ninguém sobre a parte desabada. É uma questão delicada, envolvendo as antigas terras do sertão. A calma com que ele tratou o milagre a perturbou mais do que qualquer fúria. Ele não negou o corpo. Ele o descartou como uma superstição. Isabela acenou. Sim, padre, vou rezar para que as paredes aguentem mais chuvas. Enquanto o padre se afastava, o peso do metal frio no seu bolso a lembrava do que estava em jogo. A familiaridade na face da santa e a melodia da mãe na sua cabeça pulsavam juntas. Ela precisava examinar o medalhão em paz, sob a fraca luz de sua lamparina no pau a pique. Na manhã seguinte, Isabela tentou agir normalmente, limpando a poeira e o cascalho da frente. O padre Eusébio trouxe consigo 2 homens robustos e taciturnos, vestidos como capatazes, que começaram a trabalhar imediatamente para selar a alcova. Eles usavam pá e pedra para tapar o buraco, selando para sempre o segredo no coração da parede. Isabela observou de longe. O padre Eusébio supervisionava, seus olhos secos e cansados
varrendo a nave. O medo dela de ser pega era intenso, mas a necessidade de justiça para sua mãe era maior. Ao se curvar para varrer, ela roçou o bolso, confirmando que o medalhão estava seguro. Era estranho. O medalhão parecia ter uma pequena abertura lateral, como se fosse feito para guardar algo minúsculo. Ela precisava de um momento de solidão. Enquanto os capatazes trabalhavam, um dos homens tropeçou perto do altar e maldisse em voz baixa. Padre Eusébio o repreendeu com um olhar duro e o homem imediatamente fez um sinal da cruz pedindo perdão aos santos. No momento exato em que o padre olhava para o altar, Isabela viu seu dedo roçar novamente a pequena flor entalhada, um gesto quase imperceptível de reconhecimento, um silencioso que confirmava: o padre sabia mais do que dizia. Ao final do dia, a parede estava selada, uma nova camada de reboco fresco escondendo a alcova. O padre a dispensou com um olhar que parecia carregar o peso de 1000 anos. Isabela caminhou de volta para a sua pequena cabana. O ar da montanha estava mais seco agora, mas o chão ainda estava úmido. Ao chegar, ela trancou a porta, acendeu a lamparina e tirou o medalhão. Ele era pesado e o metal tinha um polimento gasto pelo tempo. Ao forçar a pequena ranhura lateral, o pingente se abriu com um clique suave. Dentro não havia retrato ou cabelo, mas algo ainda mais enigmático, um pequeno pedaço de papel de seda, dobrado em uma minúscula e espessa dobra. Quando ela o desdobrou, revelou-se um desenho, feito a nanquim, da mesma flor de 5 pontas que estava gravada na pedra do altar. Um arrepio percorreu Isabela. Ela segurava não apenas a relíquia de sua mãe, mas a chave de um segredo que ligava a mulher, que a criou a uma figura religiosa que a igreja estava desesperada para esquecer. O padre achava que havia selado o buraco na parede, mas ele apenas cavou um buraco maior na história da família de Isabela. Se ela revelasse o medalhão e o desenho, o coronel e a igreja a acusariam de heresia ou roubo, mas, se ficasse em silêncio, nunca saberia por que sua mãe havia abandonado um milagre e um segredo tão profundos. Naquela manhã, Isabela trocou a pá pela pena, buscando a verdade sob a poeira dos livros. A cidade de São João da Serra, aninhada sob os picos, era um lugar onde os sussurros viajavam mais rápido do que a verdade. Depois de esconder o medalhão e o pequeno desenho da flor em um buraco seco sob o assoalho do pau a pique, Isabela começou sua investigação. Ela tinha de agir com a cautela de quem carrega um segredo perigoso. Seu primeiro destino foi a pequena biblioteca e o arquivo da prefeitura, um edifício de pedra que cheirava a papel envelhecido e cera de abelha. Isabela inventou uma história sobre pesquisar a história das fazendas locais, uma desculpa plausível para uma viúva que procurava as raízes de sua família. Ela folheava mapas antigos do sertão e documentos paroquiais sob a fraca luz do dia que entrava pelas janelas empoeiradas. Seus olhos, no entanto, procuravam obsessivamente qualquer menção à Capela de Santa Marta, ou a qualquer símbolo incomum de flor ou a Maria. Enquanto revisava um volume pesado sobre as propriedades da igreja no século XVII, ela encontrou um breve parágrafo descrevendo um pequeno grupo de beatas dissidentes que haviam se estabelecido na Serra do Pássaro. Eram conhecidas por um voto de silêncio
e por práticas consideradas excêntricas pelos padres da época, que incluíam o uso de símbolos não ortodoxos, como uma estrela do mato, uma flor estilizada de 5 pontas e um modo incomum de rezar. Sua mãe não estava ligada a um santo casual, mas a uma ordem religiosa secreta e reprimida. Ao fechar o livro, a memória da melodia peculiar de sua mãe a atingiu com a força de uma maré. A canção de ninar, com suas notas estranhas, não parecia mais aleatória, mas algo estruturado. Ela se deu conta. A melodia era o que faltava. O desenho no medalhão, a gravação na capela e agora a ordem secreta. A melodia era o elo. Ela precisava de um músico ou de alguém que entendesse de notação para desvendar esse segredo. O único músico que Isabela conhecia na cidade era o professor Álvaro, um velho organista da igreja principal. Ele era conhecido por seu ceticismo em relação a milagres e sua lealdade ao coronel e à igreja. Ela teria que se aproximar dele sob um pretexto ainda mais elaborado. No dia seguinte, ela foi à igreja matriz, carregando sua lamparina apagada como se a precisasse para a limpeza. Ela encontrou o professor Álvaro ajustando os foles do órgão. O som das notas que ele tocava era rico e melancólico, preenchendo o espaço frio. Ele tinha óculos apoiados na ponta do nariz e parecia mais preocupado com a afinação do que com qualquer outra coisa. Professor Álvaro. Ele se virou, os olhos por trás das lentes, parecendo grandes e desconfiados. Sim, viúva, veio rezar? Não, vim pedir um favor profissional, disse Isabela, sorrindo timidamente. Minha mãe, Maria, me deixou uma antiga canção de ninar. Eu a esqueci, mas ela me atormenta. É uma pequena promessa que fiz a ela. Eu queria que o senhor a escrevesse para mim. Eu não anoto canções de sertão, minha filha, disse ele, voltando-se para o órgão. O ar na igreja era seco e perfumado com incenso velho. Mas esta é muito incomum, insistiu Isabela. Não soa como nenhuma outra. Sinto que se eu puder vê-la escrita, a justiça de Deus se fará em minha alma. Ela começou a cantarolar, a melodia baixa, hesitante no início, mas ganhando corpo, as notas subindo e descendo da maneira estranha que ela lembrava. O professor Álvaro parou de mexer nos foles. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo eco da última nota de Isabela. Ele tirou os óculos, os olhos semicerrados, em intensa concentração. Ele pegou um pequeno caderno e uma pena. Cante novamente, ordenou ele, sua voz agora séria, sem o tom de desdém anterior. Ele rabiscou rapidamente. Essa melodia, as pausas, o ritmo sincopal, é quase como uma cifra, um código musical. De onde sua mãe tirou isso? Isabela manteve a calma, apesar do choque. Eu não sei. Ela me disse que era uma canção de fazenda muito antiga, passada por gerações. Ela sofria de desespero e cantava quando estava mais triste. É uma melodia triste, sim, mas não é popular. É erudita demais para ser do sertão, ele murmurou. Ele terminou a notação e a entregou a ela. Aqui está, mas lhe digo, mocinha, tome cuidado com o que encontra nas ruínas antigas. Às vezes, o passado deve permanecer enterrado. Ele a olhou diretamente e o aviso atingiu Isabela com força. Aquele aviso não era sobre música, mas sobre a capela.
Isabela pegou a folha, sentindo a rugosidade do papel contra a palma da mão. Ele havia desenhado perfeitamente a partitura. O medalhão em seu esconderijo secreto parecia vibrar com a revelação. Obrigada, professor. Quanto devo? Nada. Mas se for verdade que essa melodia esconde um segredo, eu quero saber. Ele estendeu a mão e Isabela teve a sensação de que ele estava atestando. Tenho meus próprios motivos para desconfiar das verdades da igreja, principalmente quando o coronel se envolve. Isabela apertou a mão dele. Um acordo tácito de silêncio e investigação. O cético acabava de se tornar um aliado relutante. Ela deixou a igreja, o papel dobrado junto ao peito. Agora, ela tinha a cifra musical, o símbolo da flor e o medalhão. Ela só precisava encontrar a conexão final. Mas enquanto descia a colina, um homem vestido como um dos capatazes do padre Eusébio a seguia, observando-a de longe, com um olhar seco e fixo, como uma sombra de vingança prometida. O capataz, um homem de ombros largos, era uma sombra escura contra a capoeira da tarde. Isabela acelerou o passo, o coração batendo um ritmo de tambor mais rápido do que a música em sua mão. O capataz a seguia, mantendo uma distância que era tanto ameaça quanto aviso. Ela não ousou voltar para o seu pau a pique imediatamente, sabendo que ele a seguiria até lá. Em vez disso, ela se desviou para um caminho estreito e seco que serpenteava em direção às pastagens mais altas do sertão. O cheiro de terra quente e grama ressequida subia com a poeira que ela levantava. Ela precisava de tempo. Escondendo-se atrás de um afloramento de rocha, ela parou para recuperar o fôlego, o ar frio e seco entrando em seus pulmões. Ela tirou a partitura e o medalhão de seu esconderijo. O medalhão, frio e pesado, era um lembrete físico do que ela estava arriscando. A melodia, codificada nas linhas e espaços, não era apenas triste, mas parecia ter uma estrutura matemática. E se as notas correspondessem às pétalas do desenho da flor? Havia 5 pétalas e 5 notas chaves repetidas na partitura. Era uma hipótese que parecia desesperada, mas a urgência da situação forçava sua mente a correr. Ela ouviu o som de botas raspando no cascalho. Ele estava se aproximando. Era a hora de arriscar uma fuga. Isabela correu. Não era uma corredora rápida, e a inclinação do terreno dificultava sua respiração, mas ela estava impulsionada pela adrenalina do segredo e pela memória da mãe. Ela tropeçou em uma raiz de árvore e caiu, sentindo a aspereza da terra em seus joelhos. O capataz a alcançou em poucos passos, seu rosto sujo e inexpressivo. Ele a puxou pelo braço com uma força surpreendente. A padre Eusébio mandou você para longe, viúva. Por que você está voltando para as ruínas da igreja? Sua voz era grave e áspera como lixa. Eu esqueci minha lamparina, mentiu Isabela, apontando vagamente para a direção da capela. Mentira, ele disse, apertando o braço dela. A dor a fez arfar. Você estava com a cabeça nos livros e com a boca cheia de mentiras para o velho professor. O padre diz que você está mexendo em coisas antigas. O que você encontrou na parede? Ela sabia que ele estava falando sobre o medalhão, mas ele não podia saber que ela o havia levado. O desespero acendeu uma faísca de vingança fria nela. Eu não sei do que você está falando. Eu só limpo a lama. Se o padre tem problemas com o meu trabalho, ele deve me dizer. Não enviar um capataz para me assustar. Isabela usou a raiva como combustível. Com um movimento rápido, ela se abaixou e chutou o joelho do homem.
Não foi um golpe forte, mas o surpreendeu o suficiente para que ele afrouxasse o aperto. Ela se desvencilhou e correu novamente, descendo o caminho. O capataz gritou, mas o terreno íngreme e escorregadio retardou sua perseguição. Ela correu até chegar ao limite da cidade. Ofegante e com as mãos cheias de terra, ela se refugiou no galpão úmido e mal iluminado, onde guardava as ferramentas de limpeza. Lá, sob a fraca luz de uma lamparina que mal vencia a escuridão, ela se sentou em um banco velho e sujo para tentar decifrar a cifra. Isabela pegou o desenho da flor e a partitura. Ela percebeu que a partitura tinha sido escrita em uma folha de papel dobrada e que o professor Álvaro havia transcrito a melodia na forma de uma espiral ascendente no caderno. Ela colocou a partitura sobre o desenho da flor, alinhando a primeira nota com o centro da flor. As pausas estranhas na música que o professor Álvaro havia notado correspondiam perfeitamente aos espaços entre as pétalas. Os tons ascendentes da melodia, quando mapeados nas pétalas, apontavam para uma sequência de 5 letras, que não eram notadas na partitura, mas pareciam ser indicadas pelo ritmo. O segredo estava na sobreposição. Ela traduziu os indicadores rítmicos em letras correspondentes a pontos cardeais em um antigo mapa de navegação que havia visto no arquivo NORTE. Não fazia sentido. Norte não era um segredo. Frustrada, ela examinou o medalhão novamente, girando-o nas mãos. O peso, o metal frio, a letra M. E se a melodia fosse lida de trás para frente, como uma oração reversa? Ela refez o mapeamento, desta vez começando do ponto mais alto da melodia, o ascendente. A sequência rítmica se inverteu, E-T-R-O-N. Outro. A palavra étron não significava nada, mas então ela se lembrou da lenda da Capela de Santa Marta e da sua fundadora. E se a letra Me do medalhão fosse o ponto de partida? Isabela alinhou o desenho da flor com a partitura novamente, usando a letra Mi como índice. As notas, lidas em sequência, formavam as sílabas de 3 palavras em uma língua antiga que ela reconheceu vagamente dos velhos livros de missais do coronel. Alma Mater Veritas, Mãe da Alma, Verdicti. Mas o que isso significava? O milagre na parede, o corpo incorrupto, o medalhão, a canção de ninar codifica. Sua mãe era Maria, e a santa se chamava Maria. Eusébio e o coronel estavam escondendo a verdade. O padre Eusébio havia selado o corpo com lama e pedra, mas Isabela havia aberto o segredo com música e fé. Ela precisava voltar para a capela, mas desta vez ela precisaria entrar na alcova novamente para ver o que o corpo incorrupto escondia além do pescoço. Mas como ela poderia chegar ao corpo selado sob o reboco fresco sem ser vista? E o que o velho padre Eusébio faria se descobrisse que ela não tinha medo de vingança? O risco de vingança pairava no ar úmido, mas a justiça de Maria era a sua guia. Isabela sabia que, se quisesse descobrir a verdade sobre a Alma Mater Veritas, o corpo incorrupto não era o fim, mas o começo. O medalhão, o desenho da flor e a partitura cifrada a haviam levado de volta para a capela de Santa Marta. Mas agora ela enfrentava um obstáculo intransponível: o reboco fresco e a vigilância do padre Eusébio e seus capatazes. Ela procurou o professor Álvaro.
encontrando-o na sacristia da igreja principal, catalogando livros. Ele a observou com a intensidade de um cético, forçado a contemplar o milagre. O cheiro de mofo dos livros antigos era quase tão forte quanto o segredo que eles compartilhavam. O que o código Alma Mater Veritas lhe disse? Ele perguntou, sem preâmbulos. Isabela explicou sobre a cifra musical, a flor e a gravação na pedra. O padre Eusébio e o coronel estão escondendo algo. O corpo da santa ou da mulher era Maria. Minha mãe se chamava Maria, e a flor estilizada estava gravada em seu medalhão e na capela. A igreja a enterrou para calar uma verdade. Eu preciso de ajuda para entrar lá novamente e quebrar o novo reboco. O professor Álvaro suspirou, ajeitando seus óculos. Eu sou um homem de música e números, não de dinamite, viúva. O coronel é um homem poderoso. Ele tem a fazenda mais rica do sertão, é o braço forte da cúria. Ele não hesitará em acusá-la de heresia. Você pode acabar com a geada caindo sobre sua cabeça. Mas você não viu o olhar do padre Eusébio quando ele viu o buraco? Isabela insistiu. Ele não ficou surpreso. Ele ficou resignado, como alguém que estava guardando uma promessa antiga. A verdade está no nicho. O professor Álvaro pensou por um momento. Ele não era um homem de fé, mas de fatos. A melodia codificada, ele podia atestar, era um fato incomum. Eu posso distrair o padre Eusébio, mas você precisa de uma chave. As paredes da capela são antigas e foram feitas com pau a pique primitivo e argamassa de cascalho. Você não pode simplesmente quebrá-la sem fazer barulho. Eu conheço um velho mineiro aqui perto, um homem com um ressentimento pela igreja e pelo coronel por causa de uma dívida de fazenda. Ele pode lhe dar a ferramenta e o conhecimento para entrar. E o que o move? O que move a todos nós, vingança e o desejo de justiça, respondeu o professor, um de cinismo em sua voz. Encontre-o ao anoitecer no antigo celeiro da fazenda do coronel. Diga que a flor encontrou-o úmido, ele saberá. Isabela agiu na noite seguinte, vestida de escuro e armada apenas com sua lamparina apagada. Ela se esgueirou pelas terras do sertão até o celeiro. O cheiro de feno seco e esterco era forte. Lá, ela encontrou um homem velho e magro, com mãos ásperas de trabalho e olhos vazios de desespero. A flor encontrou-o úmido, sussurrou Isabela, sentindo o medalhão sob sua roupa. O velho mineiro assentiu sem falar. Ele pegou uma ferramenta de ferro, longa e pontiaguda, semelhante a um cinzel, e a entregou a Isabela. Isso é de ferro antigo, viúva. Ele rasga a pedra sem fazer o barulho de um martelo. Você tem 2 horas antes da ronda dos capatazes. Ele a olhou com seriedade. Você está enfrentando a igreja e o coronel por causa de um milagre. O céu não vai salvá-la. Isabela partiu imediatamente para a capela de Santa Marta. A noite estava fria e a geada havia começado a cobrir o chão com uma camada fina de gelo. Ela sentia o frio cortante, mas a determinação a mantinha aquecida. Ao chegar, ela acendeu sua lamparina e olhou para o reboco fresco. O trabalho dos capatazes havia sido grosseiro, mas eficaz. Ela se ajoelhou e começou a usar a ferramenta, raspando a argamassa úmida e o cascalho. O cinzel de ferro era afiado e o som era um raspar baixo e contínuo, não o estrondo de um golpe. O cheiro de mofo do local misturava-se ao cheiro acre da cal fresca.
O professor Álvaro, como combinado, acendeu a luz do farol na torre sineira da igreja principal, um sinal sutil de que o padre Eusébio estava ocupado com assuntos urgentes do coronel. Isabela trabalhou febrilmente. Depois de 1 hora, ela conseguiu remover o reboco o suficiente para ver a pedra subjacente. A flor estilizada, a gravação que ela havia notado antes, estava agora visível. Era o ponto de partida. Ela usou a ferramenta ao redor da marca, abrindo o nicho novamente. O corpo incorrupto estava lá, exatamente como ela o havia deixado, sereno em seu sono eterno. Seu rosto, mesmo com a poeira fina do desabamento anterior, ainda parecia estranhamente familiar. Isabela iluminou o corpo com sua lamparina. Ela não estava procurando por outro medalhão. Ela estava procurando por algo que a Alma Mater Veritas esconderia. Suas mãos, frias e sujas, gentilmente examinaram o linho antigo que envolvia o corpo. Na mão direita da figura incorrupta, o linho estava mais apertado. Cuidadosamente, Isabela desenrolou o tecido, revelando a palma da mão. Não havia um objeto, mas uma inscrição, feita com algo como tinta vegetal, no centro da palma. Era uma única palavra, antiga e quase apagada. Com a luz da lamparina, ela conseguiu ler a inscrição: Vera. Não era a Maria de sua mãe, era Vera. A incorrupta era Vera. Mas por que o medalhão de sua mãe Maria estava em seu pescoço? Isabela recuou confusa, o desespero voltando. Ela havia cometido um erro? Mas então ela viu algo mais, algo que a luz da lamparina mal alcançava, escondido sob o quadril do corpo. Era um pergaminho minúsculo, embrulhado em seda e firmemente preso. Ela puxou o pergaminho. O papel era extremamente frágil, quase desintegrando-se ao toque. O corpo de Vera, a santa, não estava lá apenas para ser um milagre, mas para guardar este único e precioso segredo. Isabela rapidamente o colocou em segurança no seu bolso. Ela selou o buraco novamente, usando o reboco que havia retirado para que parecesse intacto. Ela sabia que tinha o que precisava, mas a verdade havia mudado novamente. Ela estava lutando não apenas pelo nome de Maria, mas pelo nome de Vera, a santa que a igreja havia silenciado. A justiça estava em suas mãos e ela sabia que, ao desdobrar o pergaminho, estaria assinando o decreto de sua própria condenação. A luz úmida do amanhecer expôs a poeira, e Isabela sabia que a hora da verdade havia chegado. Isabela não retornou ao seu pau a pique. Em vez disso, ela caminhou diretamente para a fazenda principal do coronel Durval, o verdadeiro poder na Serra do Pássaro. Ela tinha o pergaminho, o medalhão de Maria e a partitura cifrada. A justiça de Vera e Maria exigia um confronto direto. O cheiro de café forte e fumo de corda pairava no ar da manhã. Ela foi interceptada por um guarda na entrada da grande fazenda, mas o coronel Durval, alertado, logo apareceu, vestindo um colete de couro e exalando autoridade. Ao seu lado estava o padre Eusébio, seus olhos secos e cansados fixos em Isabela. Você é a viúva que causou a desordem na capela, disse o coronel, sua voz grave e fria como geada. O que você tem que é tão importante a ponto de perturbar minha fazenda e a paz da igreja? Isabela avançou. Eu tenho o segredo que o senhor e o padre Eusébio selaram na parede com medo.
Eu tenho a verdade sobre a santa e sobre minha mãe Maria. Ela tirou o pergaminho do bolso, seu papel seco e amarelado contrastando com o metal frio do medalhão. O padre Eusébio estremeceu ao ver o pergaminho. Ele sabia exatamente o que era. É uma farsa, coronel, gritou o padre, seus braços estendidos. Essa mulher está cometendo heresia. Ela roubou de um local sagrado. Não é uma farsa, padre, disse Isabela, desenrolando o pergaminho com o cuidado de quem lida com algo prestes a desmoronar. Este pergaminho prova que Vera não era uma santa que a igreja canonizou, mas uma beatice que o senhor e o coronel executaram no passado. Ela foi a fundadora da Ordem Veritas, uma ordem de mulheres que pregavam a caridade e a justiça no sertão, fora do seu controle. O coronel Durval deu um passo à frente, sua face ficando vermelha de raiva. Isso é uma calúnia! Nós acabamos com uma seita de desespero e superstição. E o nome dela era Vera. Ela foi enterrada com o medalhão da minha mãe, Isabela continuou, levantando o medalhão. Minha mãe Maria era a única filha de Vera. Ela era a herdeira da promessa da Ordem Veritas. O medalhão tem a letra M de Maria. Minha mãe o deixou no pescoço de Vera para que, se um dia a verdade fosse descoberta, a sucessora pudesse ser identificada. Bela olhou para o padre Eusébio. Padre, o segredo que o senhor guardou não foi o milagre de Vera, mas o seu crime contra a filha dela. Maria não desapareceu, ela fugiu de vocês, levando a verdade cifrada na única coisa que ela podia carregar, uma canção de ninar. A melodia que o professor Álvaro transcreveu não é apenas uma cifra. As palavras no pergaminho são a letra original. O nome Alma Mater Veritas não era uma oração, mas o nome do refúgio que Vera fundou. Minha mãe cantava isso para mim como um aviso e uma promessa. O coronel sacou uma pequena pistola do cinto. Você deve ser silenciar, viúva. O nome da igreja não será manchado por fantasias de vingança. O som do metal, o clique do cão sendo puxado, foi alto e ensurdecedor. Mate-me, coronel, disse Isabela, com uma calma que surpreendeu a si mesma. Mas saiba que a flor, o símbolo de Vera, não está só na capela. Minha mãe deixou a mesma marca em todas as fazendas do sertão onde ela encontrou justiça para as viúvas. O professor Álvaro tem a cópia da partitura e ele não acredita em milagres, mas em evidências. Ele sabe a melodia. O padre Eusébio interveio, seus olhos suplicando. Não, coronel. Se a matarmos agora, a história se tornará um milagre de mártir. Os capatazes e os camponeses já sussurram. A vingança trará a Inquisição para o nosso sertão. O coronel baixou a pistola, mas o desespero em seus olhos era evidente. A ameaça de uma revolta popular, alimentada pelo segredo de um falso milagre e pela figura de um coronel tirano, era maior do que a morte de uma viúva. O coronel permitiu que Isabela partisse, sob a condição de que ela nunca mais falasse do pergaminho ou do milagre e que ela continuasse a limpar a capela. O padre Eusébio apenas a observou, com um olhar de eterna tristeza e derrota. Isabela, carregando a verdade e a herança de Veritas, não era mais uma órfã viúva em busca de raízes, mas a guardiã do segredo de sua família. Ela voltou para a capela de Santa Marta, acendeu uma lamparina e olhou para o rosto da estátua que a observava desde o início. A estátua não parecia mais rígida, mas vigilante. Ela não quebrou sua promessa ao coronel e ao padre.
ela nunca revelou o pergaminho publicamente. Em vez disso, ela se estabeleceu em uma pequena casa ao lado da capela, passando a usar o símbolo da flor em suas roupas de chita desbotada. Ela começou a cantar a canção de ninar de sua mãe, a Alma Mater Veritas, para as crianças da fazenda, transformando o código em uma nova promessa de justiça para o sertão. A igreja escondeu o corpo de Vera, mas Isabela espalhou o segredo através da música e da esperança, plantando a semente da Ordem Veritas novamente, uma melodia de cada vez. A moral desta história reside na coragem de buscar a verdade contra o poder, provando que o sangue e a fé são mais fortes que o segredo da igreja. O que vocês fariam com o medalhão de Maria? Vendê-lo para o coronel em troca de paz ou guardá-lo como um símbolo da justiça da Ordem Veritas? Deixem seus comentários, assinem o canal e ativem o sino para não perderem nosso próximo episódio, onde desvendaremos o mistério da vingança do Padre Eusébio.